Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de março de 2024, estamos na terceira semana da Quaresma. Hoje, dia de São Casimiro, e é importante lembrar que neste mês somos chamados a rezar nas intenções do Papa, ou rezar com o Papa, na seguinte intenção: pelos novos mártires. Rezemos para aqueles que em diversas partes do mundo arriscam sua vida pelo Evangelho. Contagiem a Igreja com sua coragem e seu impulso missionário. Quantos missionários e missionárias espalhados pelo mundo inteiro que são ainda hoje perseguidos por causa da sua crença, por causa da sua fé, por falarem a verdade, por buscarem a justiça. Tem dito o Papa que hoje há muito mais mártires do que no começo do cristianismo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o Dia Mundial da Justiça Social. Foi celebrado há poucos dias, dia 20 de fevereiro, mas naquele dia não pudemos tratar desse assunto. O Dia Mundial da Justiça Social, ele é celebrado no dia 20 de fevereiro, nos recorda a secretária-geral do CIDSE, Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a Solidariedade. Justiça social significa igualdade e dignidade para todos. Repito, justiça social significa igualdade e dignidade para todos. Significa que um sistema é colocado em prática não apenas para proteger, mas para auxiliar nas escolhas que as pessoas fazem, além de criar um ambiente que as mantenha seguras e as ajude a prosperar. O Dia Mundial da Justiça Social é celebrado anualmente em 20 de fevereiro e sua observância tem como objetivo fazer exatamente isso: lembrar a cada ano da necessidade de construir sociedades mais justas e equitativas. Na linha de frente, na batalha pela justiça social, a CIDSE, Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a Solidariedade, é uma família internacional de organizações católicas de justiça social que trabalham juntas pela causa, ou seja, pela causa da justiça social. Josiane Gautier, secretária-geral da CIDSE, explica que as múltiplas crises com as quais lidamos no passado estão profundamente interconectadas. Hoje, o principal desafio que é enfrentado dentro desse âmbito, segundo a secretária Gautier, é a chamada pluricrise, ou seja, é uma crise com várias vertentes. Entre elas, a perturbação climática, a extrema pobreza, a violência, a guerra e o conflito por recursos, gênero, desigualdade social e racial, diz a secretária, acrescentando que todas são desencadeadas por desequilíbrios de poder e uma cultura de desperdício. Estamos reconhecendo que, na verdade, é apenas uma crise interconectada, com sua origem nas relações entre humanos e todo o resto da criação. Então, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano e à criação é uma crise entre todos esses elementos. Como ela lembra, perturbação climática, extrema pobreza, violência, guerra, conflito de recursos, desigualdade social e racial, e nós podemos acrescentar a fome, não é? E tantas outras coisas. O Papa faz alguns apelos. A cultura do desperdício
como observa a Josaine, essa secretária, é um conceito frequentemente utilizado pelo Papa, que dedicou grande parte de seu pontificado a combater a indiferença global que causa injustiças. Em particular, Francisco continuamente pede pela proteção de nossa casa comum, ameaçada pelas mudanças climáticas, pelo zelo e acolhimento dos migrantes e também dos refugiados, dos deslocados, e adverte contra o que descreve como a globalização da indiferença, pedindo aos países mais ricos que tomem medidas concretas para ajudar os pobres. Hoje o Papa tem insistido muito nisso, na indiferença. Na indiferença quando vemos alguém sofrer, na indiferença em relação aos pobres, na indiferença em relação às injustiças, nós agimos como se isso não fosse conosco. Eu não tenho nada com isso. E essa indiferença também entre países ricos em relação aos países pobres. Há pessoas passando fome, isso não é comigo, isso não é conosco. Falando sobre migração, a secretária observa que quando as pessoas são forçadas a deixar seu país de origem, porque é inabitável e não oferece futuro, estamos enfrentando uma crise de nossa própria moralidade. Quantas pessoas saem por causa da fome, da violência, da guerra? Como podemos permitir que outros seres humanos fujam de suas casas devido às nossas próprias escolhas políticas e econômicas que os afetam e depois os rejeitamos quando atravessam a fronteira e precisam da nossa solidariedade? Pergunta a secretária, e rapidamente ela completa: é apenas uma questão de justiça. Josaine Gautier convida a todos a enxergar o Dia Mundial da Justiça Social como uma oportunidade única para fazer uma pausa e refletir sobre como tratamos uns aos outros, como podemos construir relações mais justas uns com os outros e com a vida neste planeta que é a nossa casa comum. O apelo do Papa Francisco pela justiça social e pelos direitos humanos, segundo a secretária da CIDSE, é extremamente relevante. E isso deveria ser a mensagem mais importante e ressonante para os que estão envolvidos na política atualmente. Gautier acredita que as políticas devem estar ligadas e enraizadas em como afetam a vida das pessoas, de todos, diariamente, porque, ela acrescenta, para que estamos aqui se não for para servir a humanidade e torná-la um lar acolhedor e justo para todos? É uma pergunta importante. Para que estamos aqui se não for para servir a humanidade e torná-la um lar acolhedor e justo para todos? Por fim, a secretária Josaine enfatiza que isso é algo sério e que trabalhar juntos, pensando em todos, é uma responsabilidade comum e coletiva, que o Papa Francisco não se cansa de nos lembrar. O Papa tem sido um trabalhador incansável, preocupado com o maltrato da nossa casa comum, preocupado com a questão do clima, porque são as ações humanas que têm transformado tudo, preocupado com os pobres, com os migrantes, com aqueles que não têm teto, não têm trabalho, não têm oportunidades, não têm terra. Juntemo-nos ao Papa, que tem trabalhado incansavelmente pela justiça social, como o próprio Jesus o fez. Basta olharmos para o Evangelho, que nós sejamos sensíveis à causa da justiça, mas não justiça só para nós, mas para todos, porque todos somos filhos e filhas de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.